Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho de história, né, dessa introdução a todo o estudo da história, né, como um todo. Então, por que é importante estudar a história? A história é importante porque a partir dela, do estudo de todo o antepassado, nós podemos nos reconhecer e saber nossas posições, né, como cidadãos, como atuantes, né, na história atualmente, né, hoje. Por isso que é importante a gente saber o nosso lugar diante aí do estudo de todo o percurso até então. A história geralmente é trabalhada em quatro eixos, que são eles a política, a economia, a cultura e a sociedade, né? Então, a política a gente sempre estuda dentro do contexto. Quando a gente vai estudar a Grécia Antiga, Roma Antiga, Idade Média, Idade Moderna, dependendo de onde for, se for na colônia, se for na Europa, se for em um determinado país, na Inglaterra, a gente estuda de acordo com esses eixos temáticos que estão articulados entre si, para a gente conseguir entender melhor essa questão. Então, a política é muito interessante estudar justamente porque é ela que vai reger ali, vai influenciar toda a sociedade, né? A sociedade como um todo, como a sociedade também é analisada, como ela é dividida, essa sociedade sempre é dividida, né? Não tem como falar que não é dividida. Na Grécia tinha sua divisão, na Roma tinha sua divisão, na, na, na Idade Moderna tinha sua divisão, enfim. Atualmente tem a divisão, que geralmente é de classes, né? Pelo menos aqui no Ocidente. Então, nós temos esse outro eixo, certo? A economia também é bastante importante, né? Dependendo da economia, se é de subsistência, se é de monocultura, se economia primária de agricultura, pecuária, se é de, de no segundo setor, na indústria, enfim. E atualmente a comercial sempre teve, né? Tem a burguesia, que eram os comerciantes antigamente, então tem também o estudo da economia, além da cultura, que também é muito importante, que inclui as artes, os mitos, as histórias, enfim, né? Tudo isso engloba aí dentro das aspectos, ok? Por que falar sobre etnocentrismo? Porque ao longo da história, ela foi contada pelo ponto de vista do vencedor, né? Que é chamado do vencedor, daquela pessoa que é considerada mais forte, ou aquele grupo que é considerado mais forte. Geralmente, a história é contada pelo ponto, até então, né? Mais contada do ponto de vista do colonizador, né, da Europa. Por isso que falei etnocentrismo, eurocentrismo, porque tem essa questão etnocêntrica do ponto de vista de só uma etnia, em detrimento da outra. Né? E tem aqueles que monopolizam o direito de falar por si pelo outro. Né? Então, essa monopolização da fala, né, é, é, resulta muito nessa questão. História, memória e patrimônio. Por que falar de história, memória e patrimônio? Memória, ela está associada mais ao passional, né? É mais a história individual, não necessariamente uma metodologia, tá? Diferente da história. Então, a memória, no caso, sendo assim, ela se apresenta como um importante contribuinte para a construção de uma história mais inclusiva e crítica, uma vez que dá oportunidade às pessoas e a processos que a historiografia oficial relegou durante muito tempo a nota de rodapé. Então, como a gente estava falando, aquela questão da ocultação, etnocentrismo, nós temos também que a memória é um fato de resgatar muito disso, porque muito da história, propriamente dita, de muitos grupos não foram contados ou foram escondidos, ocultados, né, durante muito tempo aí, ao longo do tempo, né, e foram perdidos, às vezes foram destruídos, então, essa chamada acultarização, ocultarização, não é aculturalização, que é tirar a cultura da pessoa através do grupo ali, através da
da colonização é um fato que acaba permeabilizando cada vez mais o entendimento da história, ok? E qual a diferença de história e de memória? É justamente isso que eu falei, que a história ela tem uma metodologia de estudo, é uma interpretação crítica da história, diferentemente da memória, que é do ponto de vista mais individual, mais passional, né, mais sentimental, do que a história, que é a ciência que estuda um viés mais criterioso, ok? Então, o resultado das relações de poder que influenciam diretamente na maneira como a história é contada. Quantas mulheres você já estudou ao longo do seu período escolar? Ou então, quantos negros você estudou ao longo do seu período escolar? Então, essa ocultação, que é diferente de que eu estava tentando falar de aculturalização, é justamente isso, né? Essa destruição, esse apagamento de um grupo social, ok? Bem, história, memória, patrimônio, nós falamos, vamos falar aqui. Então, juntamente com a questão da ocultação, né, de uma identidade, de um grupo, nós temos ainda o que persiste, né, a identidade dos grupos, né, esse sentimento de pertencimento entre indivíduos de um determinado grupo, tá? Então, a identidade, ela se torna aí uma construção social, política, econômica e cultural, aí associada a esses 4 eixos que nós vamos trabalhar, porque tem um caráter individual e coletivo ao mesmo tempo, certo? Nós temos a personalidade justamente com a identidade, porque é esse pertencimento a um grupo, né? Essa associação dessa personalidade e identidade estudada aí nesses 4 eixos vai dizer muito, né, sobre essa pessoa, sobre esse grupo, ok? Nós temos também a questão do patrimônio, tá? O patrimônio, ele é composto por objetos concretos e materiais, assim como coisas abstratas e imateriais. Por exemplo, nós temos o patrimônio histórico, patrimônio cultural, nós temos o patrimônio, enfim, vários tipos de patrimônio. No Brasil, no mundo, no Brasil nós temos vários, né? O Pelourinho é patrimônio histórico, as catedrais de Ouro Preto também é um patrimônio histórico material, no caso. A capoeira é um patrimônio imaterial, porque não é tangível, né? Mais abstrato, uma dança, uma luta. Nós temos o funk, né? Que é um patrimônio material do Rio de Janeiro. Então, todos esses patrimônios são um conjunto desses objetos ou coisas abstratas que fazem com que se identifique ali uma identidade ao local, né? Essa construção social, política, econômica e cultural, esse caráter de pertencimento, né? Está associado também com o patrimônio, tá? Seja ele material ou imaterial. Assim como nós temos também a questão do lugar de memória, que são os espaços que ajudam a compor a memória e a história de um determinado povo, né? Ali, por exemplo, no, em, um, em, um, em um lugar de Minas Gerais, onde foi muito explorada a questão do minério, né? Principalmente do ouro, do diamante, está atrelada ali uma série de igrejas, aquelas igrejas, né? Está associado muito à questão da catequização das pessoas ali, do catolicismo das pessoas ali, da crença daquelas pessoas naquele lugar. Isso diz muito sobre a história do lugar, né? Então, nós temos essas questões, né? Lugar de memória e tal. Agora vamos fazer algumas questões, né? Só para consolidar. Diferente da história, a memória costuma ser pessoal e passional, né? A memória costuma ser pessoal e passional. A história, ela tem toda uma análise criteriosa, interpretação acerca do fato histórico, né? Aqui a história seria objetiva e científica. Nas opções a seguir, qual representa uma diferença entre a memória e história? A história é fruto das experiências pessoais e emotivas do historiador? Não. B.
aqui da memória e da história. Diferença principal: a memória é fruto das experiências pessoais de cada indivíduo, sem uma interpretação crítica, enquanto a história é uma interpretação crítica do passado, certo? Como eu havia dito. Nos estudos históricos, os aspectos culturais abordam questões como produção, estudos históricos, né, culturais, que falam dos quatro eixos, né? E nós temos aspectos, que é política, economia, cultura, que nós estamos falando aqui na questão, e sociedade. Então, a cultura, ela tange aí a questão da produção artística, as tradições e os mitos de uma sociedade, tá? No caso, disputas de poder e mudanças na administração seria política. As formas de trabalho e o desenvolvimento econômico de uma sociedade seria economia. O que se objetiva com o estudo da história política? História política está associada aí ao eixo político, né, da política. Então, nós temos aí compreender as relações de poder instituídas em cada conjuntura histórica, tá? Lembrando que conjuntura é uma maneira, quando não se tem certeza daquele cenário histórico, você idealiza uma conjuntura, um cenário ali para aqueles fatos históricos, ok? Então, qual é a importância do conceito de identidade para uma sociedade? A, né? A identidade sempre é individual e constitui uma parte importante da história coletiva. Não, a identidade é aquilo que cria um sentimento de percepção, de pertencimento a um determinado grupo social, grupo ou sociedade. Por isso é que essa questão da identidade, do pertencimento, ela é muito estudada. Uma pessoa que estudou muito isso, né, foi Durkheim, no suicídio, né, uma das possíveis causas seria essa falta do pertencimento ao estudo dos fatos sociais de Durkheim. Ele fala, né, sobre essa questão, porque numa sociedade nós temos a ações ou fenômenos que são socialmente aceitáveis. Então, Durkheim, o indivíduo ali, a sociedade que molda o indivíduo para Durkheim. Então, a sociedade vai ter uma imposição ali e vai ser baseada nesses fatos sociais em três características, né, que é a CCE, né, a coercitibilidade. Se você não fazer aquilo que é determinado ali, que é uma tradição na sociedade, você sofre uma coerção. A exterioridade, que é essa influência da sociedade mesmo, né, nós estamos falando, e coercitibilidade, externalidade, né, e ser de coletividade, que também está ligada a essa sociedade, né, externalidade de expor todas esses fenômenos. Então, essa questão da identidade e pertencimento, aqueles que vão contra esses fatos sociais, eles talvez não se sintam tanto não sintam tanto esse sentimento de pertencimento em algumas situações, e ele explica esses fatos sociais justamente pelo suicídio, como o fato de a pessoa não se sentir pertence, tem esse sentimento em relação a um grupo ou a uma sociedade, tá? É um patrimônio histórico brasileiro. A. Estado da Liberdade, Nova York. Pedra da Gávea? Não. É no Brasil, mas não é um patrimônio histórico. E o Centro Histórico de Ouro Preto, como eu havia dito. Vamos para questões mais elaboradas, né? Texto 1. A gente sempre começa pelo enunciado. O que está perguntando? Os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante do processo acelerado de urbanização e transformação da nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento, até certo ponto, desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca redução de seu valor venal. Valor venal, interessante. Provoca redução de seu valor venal. E o abandono, o que é
uma causa, ainda que lenta, de destruição inevitável, né? Então, está falando aí sobre muitas proteções, né? Muitos patrimônios que deveriam ser patrimônios históricos e não são ainda, não foram tombados. A imutabilidade do monumento não pode, imutabilidade não mover, né? Provoca a redução do seu valor venal, né? Então, nós temos aí essa questão, vamos ler os textos, né? Texto 1. Portadores de mensagem espiritual do passado, as obras monumentais de cada povo perduram no presente como o testemunho vivo de suas tradições seculares. A humanidade, cada vez mais consciente da unidade dos valores humanos, as considera um bem comum. E perante as gerações futuras, se reconhece solidariamente responsável por preservá-las, impondo a si mesma o dever de transmiti-las na plenitude de sua autenticidade. Ok? IPAM, Instituto Patrimônio Histórico Nacional, alguma coisa nacional. O IPAM. E é interessante também falar isso, porque na própria Constituição fala sobre a questão do patrimônio, na seção de cultura, né? Nós temos a questão do patrimônio, tombamento, né? Patrimônio histórico, material e imaterial, também está presente. E o IPAM é um instituto que fiscaliza, não, que abrange, né, essa questão. Então, fala aí sobre as portadoras de mensagem espiritual do passado. Porque aqui no Brasil talvez esteja associado, né, o kardecismo, essas coisas podem ser consideradas também como um fator de identidade também nessa sociedade. Então, texto 2, os sistemas tradicionais de proteção se mostram cada vez menos eficientes diante do processo acelerado de urbanização. Eficientes e transformação de nossa sociedade. A legislação de proteção peca por considerar o monumento até certo ponto, desvinculado da realidade socioeconômica. O tombamento, ao decretar a imutabilidade do monumento, provoca a redução de seu valor venal e o abandono do o que é uma causa, ainda que lenta, de destruição inevitável. Então, Monumento de Patrimônio Histórico de Porto Alegre. E aqui nós temos que os escritos em temporalidade histórica aproximada, os textos se distanciam ao apresentarem, né, são divergentes, pontos de vista diferentes sobre quais são os pontos de vista. Um está falando que deve se empregar, sim, essa questão aí das mensagens espirituais, né, do passado. Essa questão seria a questão da memória, uma questão muito abstrata, né, para se colocar como um monumento, uma coisa muito histórica para se explicar uma sociedade. E o outro texto está falando sobre os sistemas tradicionais de proteção, que se mostram cada vez menos eficazes. Então, para proteger a questão, todo o patrimônio histórico, para não ficar tipo uma bagunça, né, um está sendo a favor disso, outro está sendo contra. Então, está falando aqui que eles se divergem na letra A. Ampliação do comércio de imagens sacras? Não. B. Substituição de materiais de valor artístico? Não. Política de conservações de bens culturais. Então, eles se divergem nessa questão, porque ele fala que a gente deve aprovar, sim, essa questão da memória espiritual, mas acaba que isso pode enfraquecer todo a questão da importância, né, do patrimônio histórico-cultural aí na sociedade. O outro, ele vai contra isso, né, política de conservação de bens culturais. Segunda, foram esses cientistas, vamos ler a primeira pergunta, cadê no texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância do
prática agrícola para ecologística nacional, cultivo de hortaliças para consumo urbano, saber tradicional para conservação ambiental. Então, a gente sempre tem que ver que o que está pedindo na resposta, o que está pedindo no enunciado e o que está pedindo na pergunta, né? Então, você está perguntando aí sobre a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância do... Ó, foram esses cientistas chavantes que esclareceram os mistérios da germinação de cada uma das sementes. Eles tinham o conhecimento para quebrar a dormência. O fogo era fundamental para muitas, para outras, o caminho para despertar passava pelo sistema digestivo dos animais silvestres. Essa planta nasce depois que fazemos a caçada com fogo, diziam eles. Esta outra, quando a anta caga a semente. Aquela precisa ser comida pelo lobo. Aliando os conhecimentos cientistas da aldeia e da cidade, essa área do cerrado foi recuperada totalmente a partir desses conhecimentos desses cientistas chavantes, né, dos indígenas que tinham essa percepção, esse conhecimento sobre a agricultura, né, monocultura de algumas sementes e germinação. Então, no texto, a relação socioespacial dos indígenas evidencia a importância a prática agrícola para a logística nacional? Não. B. Cultivo de hortaliças para o consumo urbano? Não. C. Saber tradicional para a conservação ambiental? É justamente esse saber tradicional para a conservação ambiental. Tá? De criação do gado para primariamente, está falando de gado. Reflorestamento comercial para a produção orgânica. Então, quando a gente tiver algumas questões mais assim, a gente tem que lembrar desse conteúdo de memória, história, patrimônio histórico, tá? Que é muito importante. Assim como o conhecimento desses indígenas também é considerado um patrimônio histórico, um patrimônio científico, porque ele depende de uma identidade de uma sociedade, que é a sociedade indígena, sobre esses conhecimentos. Isso fala muito sobre a sociedade, sobre a economia, sobre a política, né, sobre a cultura deles. Então, é muito importante a gente ter em mente esse conteúdo. Próximo. Uma privatização do espaço maior do que aquela proporcionada pelo quarto evidencia-se cada vez mais nos séculos 17 e 18. Vamos ler a pergunta. Primeiro, os refugiados da intimidade. O nome do livro. História da vida privada. A partir do século 17, a história da casa, que foi se modificando para atender aos novos habitantes, dos indivíduos, provocou o quê? Né? Essa modificação histórica de uma casa. O que essa casa historicamente tem a nos dizer? Vamos lá. Uma privatização do espaço maior do que aquela proporcionada pelo quarto evidencia-se cada vez mais nos séculos 17 e 18. Como as ruelas, espaço entre a cama e a parede, as alcovas são espaços além do leito, longe da porta que dá acesso à sala, ou à antecâmara nas casas da elite. Thomas Jefferson, tecnólogo do estilo século 18, mandou construir uma parede em torno de sua cama a fim de fechar completamente o pequeno cômodo além do leito, cômodo no qual só ele podia entrar descendo da cama do lado da ruelle, os refúgios da intimidade, no livro História da Vida Privada, né? Renascença aos séculos das luzes, 2009. Então, a partir do século XVII, ou seja, 1600, a história da casa aí de Thomas Jefferson, que foi se modificando para atender aos novos hábitos dos indivíduos, provocou a ampliação dos recintos. Provocou o quê? A ampliação dos recintos. Então, a gente sabe muito essa questão de história, né? A importância da história. B. A iluminação dos corredores? Não. É muito fútil, né, essa resposta. C. Desvalorização da cozinha, futilidade também. Embelezamento do jardim também não. E letra E.
especialização dos aposentos. A especialização de acordo com as demandas, né? A causa das elites, né? A antecâmara, muito comum na casa das elites. Thomas Jefferson é um tecnólogo, uma grande pessoa aí e tinha uma casa que tinha que ter essas funcionalidades devido às suas demandas. Demandas essas que também acabam sendo associadas a questões sociais, culturais, presentes aí nessa época. Próximo. Para dar conta, vamos ler primeiro a pergunta para a gente já ler o texto entendendo o que se trata. Né? A mulher indígena, indígena terrena entre lugares das fronteiras urbanas, patrimônio e memória. O uso desse método para compreender as condições dos povos indígenas nas áreas urbanas brasileiras justifica-se por permitir a focalizar a empregabilidade de indivíduos, permitir recenseamento, neutralizar ideologias, promover o retorno de grupos, registrar trajetórias de sujeitos, enfim, vamos lá. Vamos ler. Agora que a gente sabe o que está perguntando, é o uso desse método para que método, né? Para compreender as pessoas dos povos indígenas nas áreas urbanas. Para dar conta do movimento histórico do processo de inserção dos povos indígenas em contextos urbanos, cuja memória reside na fala dos seus sujeitos, foi necessário construir um método de investigação baseado na história oral, que desvelasse, né, a memória, né, a oralidade, que desvelasse essa metodologia, que desvelasse essas vivências ainda não estudadas pela historiografia, bem como as conflitivas relações de fronteira daí decorrentes. A partir da história oral, foi possível entender a dinâmica de deslocamento e inserção dos índios urbanos no contexto da sociedade nacional, a partir dessa metodologia. Foi possível entender como perceber os interlugares construídos por estes grupos étnicos na luta pela sobrevivência no enfrentamento da sua condição de invisibilidade. Esse é um texto de Tronco Velho ou Ponta da Rama, Mulher Indígena Terrena nos Interlugares da Fronteira Urbana, Patrimônio e Memória de 2008, né? O uso desse método para compreender as condições dos povos indígenas nas áreas urbanas brasileiras justifica-se por focalizar a empregabilidade de indivíduos carentes de especialização técnica? Não. B. Permitir o recenseamento de cidadãos ausentes das estatísticas oficiais? Também não. C. Neutralizar as ideologias de observadores imbuídos de viés acadêmicos? Não. D. Tem um que aí, né? Mas não. D. Promover o retorno dos grupos apartados de suas nações de origem? Também não. É. Registrar as trajetórias de sujeitos distantes das práticas de escrita. Entendeu? Então, há distanciamento entre a metodologia oral, né? O foco aí até repete muito, né? A história oral, essa metodologia está falando em relação à pergunta. A pergunta é metodologia. Como essa metodologia descreve essa inserção desses povos na área urbana? Registrar as trajetórias dos sujeitos, né, da oralidade. Esse método, ele registra as trajetórias dos sujeitos distantes das práticas de escritura. Então, ele registra, esse método, ele vai fazer o registro ali, oral, né, e se distancia do método tradicional, que é o de escrita, certo? Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que vamos ler o contexto. História dos ciganos no Brasil. Livro, né? A ordem emanada da coroa portuguesa para a sua colônia americana em 1718, americana aqui, né? Brasil, apresentava um tratamento da identidade cultural pautado em... Como era o tratamento da identidade cultural
baseada aí naquele contexto. Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprouve banir para essa cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Tiveram ordem de seguir em diversos navios destinados a esse porto e tendo eu proibido, por lei recente, o uso da sua língua habitual. Ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei sobre ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua a seus filhos, que são português de Portugal, de maneira daqui por diante o seu uso desapareça, né? História dos ciganos no Brasil. Núcleo de Estudos Ciganos, 2008. A ordem emanada pela coroa portuguesa para sua colônia americana em 1718 apresentava um tratamento da identidade cultural pautado em... fala muito da língua, né? Então, bora lá. Qual a identidade cultural? A língua, né? Converter grupos infiéis à religião oficial? Não. Suprir formas divergentes de interação social. Formas divergentes, por exemplo, aquele grupo, ele tem uma língua que ele tem como identidade, ele tem certos hábitos que são divergentes, né? Aqui Durkheim iria dizer sobre os fatos sociais, então são divergentes, e isso faz com que haja uma coercitibilidade, né? Coercitibilidade aí contra essas pessoas. Então, suprir as formas divergentes de interação social está sim associada a essa questão, a essa ordem, ok? Vamos ler o resto. C. Evitar envolvimento estrangeiro à economia local? Não. Estou falando de economia, não estou falando de religião aqui. D. Reprimir indivíduos engajados em revoltas nativistas? Também não. Até porque não está falando no texto isso, né? Controlar manifestações artísticas de comunidades autóctones? Também não. Próxima, né? Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram sua atenção em documentos. Vamos ler a pergunta primeiro, japonês. O fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas, né? Ok, a pergunta não é essa. As fontes valorizadas no texto são relevantes para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas. Por quê? Essas fontes são importantes para valorização, seria a valorização da sociedade, da reconstrução da sociedade pré-colombiana. Sintetiza os ensinamentos do catequese, né? Isso, catequização. Enfatiza os esforços de colonização, não. Tipificam os sítios arqueológicos, relativam os registros oficiais, será que é isso mesmo? Porque foi a partir dos vencedores que foi registrada a história, que a gente falou antes. Então, vamos lá. A partir disso, a gente já pode responder, né? Sem ler o enunciado. Então, mas vamos ler. Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas centram sua atenção em documentos do tipo jurídico-administrativo, visitas, testamentos, processos ou relações e informes e têm deixado em segundo plano as crônicas, as oralidades do povo, né? De um grupo ali que está sendo ocultado. Quando as utilizam, dão maior importância àquelas que foram escritas primeiro e que têm caráter menos teórico e intelectualizado por acharem que estas podem oferecer informações menos deformadas, tá? Então, por se tratar aí da atenção, do estudo desses documentos jurídicos, administrativos, que eram baseados feitas aí pelo próprio grupo, a pequena aristocracia daquela sociedade, eles acabam desmerecendo, né, as informações, o caráter histórico dos outros. Contrariamos esse posicionamento, pois as crônicas são importantes fontes etnográficas. O que são crônicas, né? É um tipo textual, ou é um tipo textual, né?
no curso em História, e conta o dia a dia, o cotidiano, crônicas, assim, o cotidiano de uma pessoa, de um indivíduo, de um grupo, né? Então, são importantes fontes etnográficas, né? Assim como a gente tem no etnografia, né? No antropologia, a gente estuda, tem essa vertente da antropologia, né? Que é a etnografia, estudada aí feita por Boas, né? Que foi o percussor, Palanovski, enfim, Margaret, né? Mead, são muitos outros que tiveram esse tipo de estudo, é uma metodologia de estudo mesmo. Então, independentemente de serem contemporâneas ao momento da conquista ou de terem sido redigidas em período posterior, o fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo dessas crônicas, né? E aí nós temos um contraponto em relação a esses estudos, né? Uma crítica. Isso é deixa eu ver, Portugal, o Ailu Andino nas Crônicas Quinhentistas, um polígrafo na literatura brasileira do século XIX. Polígrafo diz se é verdade ou se é mentira. É muito interessante. É muito interessante o nome do livro. As fontes desvalorizadas no texto são relevantes para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas. Por quê? Letra A. Sintetizam os ensinamentos da catequese? Não, justamente é o ponto de vista do colonizador. B. Enfatizam os esforços de colonização? Também não. C. Tipificam sítios arqueológicos? Nem falou de sítios arqueológicos aí. D. Está falando de crônica, oralidade. Relativizam os registros oficiais? Né? É relativo. Letra E, substitui as narrativas orais. As fontes valorizadas no texto são relevantes para a reconstrução. Quais fontes? A fonte valorizada nesse texto aí, a qual ele faz crítica, ele critica a outra, né? É a crônica, a oralidade. E por isso ele relativiza os registros oficiais. Ele fala assim, é relativo falar que os registros oficiais são mais eficazes, são mais confiáveis, né? Em detrimento das crônicas, das oralidades da sociedade como um todo. Então, relativizam os registros oficiais. É incrível como a sociologia, que o pessoal de humanas sempre tem as palavras que mais ocorrem, mais relativizam, sociedade orgânica, sociedade mecânica, relativização, coletivização, são palavras muito comuns. Coletivização, individualismo, relativização, etnocentrismo, etnografia, enfim, vamos lá. Vamos para a próxima. Desde 2002, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN, estava tentando lembrar de onde que era lá. Instituto Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, IPAN, tem registrado certos... Não, vamos ler a pergunta de novo, a gente começa a ler a pergunta. De acordo com o autor, o IPAN evidencia a necessidade de se protegerem certas manifestações históricas para que continuem existindo, destacando-se, nesse caso, a mistura das tradições africanas e indígenas em relação ao sagrado no ato de preparar o alimento, utilização de certos ingredientes, necessidade de preservação dos locais tradicionais de preparo do acarajé. Vamos ver o que pergunta aí, que a partir só disso não dá para saber, né? Desde 2002, o Instituto de Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional, o IPAN, tem registrado certos bens imateriais como o patrimônio cultural do país. Ok? Entre as patrimônio cultural, tá? É importante frisar algumas palavrinhas no texto. Entre as manifestações que já ganharam esse status está o ofício das baianas do acarajé. Tá? Já ganharam esse status, esse ofício do acarajé de patrimônio cultural. Né? O acarajé, como é o nome? A capoeira também. Enfatiza-se o ofício das baianas,
Não a receita do acarajé. Quando uma baiana prepara o acarajé, há uma série de códigos imperceptíveis para quem olha de fora. A cor da roupa, branca, né? A amarra dos panos e os adereços mudam de acordo com o santo e com a hierarquia dela no candomblé. O IPAM conta que, registrando o ofício, esses outros mundos ligados ao preparo do acarajé podem ser descortinados. Descortinados. Difícil. O que é descortinados? Aqui que o IPAM fala. O IPAM conta que registrando o ofício, esses e outros mundos ligados ao preparo podem ser descortinados. É uma coisa boa? A diferença entre o acarajé, isso aqui é um livro, né? Um texto acadêmico, a diferença entre o acarajé e o sanduíche de Bauru, revista de história da Biblioteca Nacional, tá? Então vamos lá. De acordo com o autor, o IPAM evidencia a necessidade de se protegerem certas manifestações históricas para que continuem existindo, destacando-se, nesse caso, a mistura das tradições africanas, indígenas, portuguesas no preparo de alimento por parte dos cozinheiros baianos, não tem essa mistura toda. B. Relação com o sagrado no ato de preparar o alimento. Então, cada roupa, né, vai relacionar com cultura, a cultura ali do tipo de santo. Então, a relação do sagrado com o ato de preparar o alimento, sobressaindo-se o uso de símbolos, né, insígnias pelas cozinheiras, os símbolos, as roupas, a amarra, né, dos panos e os adereços são essas insígnias pelas cozinheiras baianas. Vamos ver essa questão, né? Letra C. Tem a utilização de certos ingredientes que se mostram cada vez mais raros. Nem fale os ingredientes aí, a receita não importa, tá falando lá. D. Necessidade de preservação dos locais tradicionais de preparo, de que nem tá falando do local. No momento Paulo falou do local. É. Importância de se treinarem as cozinheiras baianas a fim de resgatar o modo tradicional, não. Tem nada disso. Treinar para quê? Né? Isso é uma coisa cultural, tradicional. Tem que ser espontâneo. Próxima questão. E vamos para a pergunta. Nas matas, com aqui é o nome do negócio, a prática governamental descrita no texto, prática do governo, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito a construção de uma memória que, bora ver. Vamos lá. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representações de bandeirantes no acervo do Museu Paulista. Né? Acho que é o MASP, né? Mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição no Quilombo de Palmares. Essa aquisição viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. Então, ali, no início do século XX, pegaram aquelas representações de bandeirantes, que talvez não são bem vistas atualmente, né, como as revoltas populares em detrimento dessas estátuas, enfim, em ambientes públicos, como homenagem, né? Homenageava o sertanista, mas aqui está falando do elo, né, entre a história do sertanismo no Brasil, o sertanismo paulista e o elo com o resto do Brasil. Então, a pergunta é, né, a prática governamental de pegar essas representações artísticas descritas no texto, com a escolha dos temas das obras, foi o sertanismo paulista, tinha como propósito a construção de uma memória que afirmava a centralidade de um Estado na política do país. Afirmava a centralidade de um Estado na política, sim, paulista ali,
O sertanismo, sim. Bem, tem a ver, né? A centralidade de um estado só, que isso foi São Paulo, na política do país. O sertanismo foi uma época em que o sertanismo era que comandava praticamente o Brasil. Então, era centrado nesse sertanismo, principalmente no início da década de 1900, que foi o início aí da República Velha, comandada aí pelos os presidentes, eh, os presidentes da oligárquicos, né? Oligárquicos não, da espada, né? Enfim. Bem, resgatava a importância da resistência escrava, nem fala aí. A história brasileira, C, evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. Você foge muito do tempo, porque às vezes você fala bandeira, as bandeiras caçavam muito escravo, né? Pegar e ir atrás de escravos e tal, mas aqui não está falando disso, está falando da questão da concepção da tradição, né? Da, dessas questões da associação do sertanismo paulista com a trajetória do país, né? Então, sempre evidenciava a importância da produção artística no contexto, né? Fútil, né? Aquelas questões fúteis, que eu vou chamar. D. Valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social. Desavisados falariam isso. Memória social, saga histórica de um povo, talvez. Falaria isso. Mas ali em São Paulo repete muito. É, destacava a presença indígena, nem fala, desdobramento territorial colonial, nem fala disso aí. Aí realmente a letra A, que afirmava a centralidade de um Estado na política do país. Próximo, Azkaban. O frevo, vamos ler a pergunta, né? Brasil, Golpe. A característica da manifestação cultural, né? Descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial da humanidade é qual é a característica que essa questão de identidade, né? Então, né, ó, justamente ó lá, a questão é a expressão de sentimentos construídos coletivamente, né? Esse sentimento de pertencimento está associado à coletividade, a um grupo. Então, bora lá. O frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética, enraizada, ó, tradição no Recife e em Olinda, no estado de Pernambuco. O frevo é formado pela grande mescla de gêneros musicais, danças, capoeira e artesanato. É uma das mais ricas expressões da inventividade e capacidade de realização popular na cultura brasileira. Possui a capacidade de promover a criatividade humana e também o respeito à diversidade cultural. No ano de 2002, a Unesco proclamou o frevo como patrimônio imaterial da humanidade, tá? Humanidade. A característica da manifestação cultural descrita que justifica a sua condição de patrimônio imaterial, né? O que justifica essa condição de patrimônio imaterial, de patrimônio, é essa questão de identificação, a identidade cultural. Então, e o que é identidade cultural, né? Esse sentimento de pertencimento. Então, vamos ver a conversão dos festejos em produto da elite? Não. B, expressão de sentimentos construídos coletivamente, exatamente. Sentimento, que sentimentos são esses de pertencimento? Coletivamente. Coletivamente, exatamente. Então, fala, ó, sociologia fala muito. É identidade, coletividade, individualismo, relativização, fala muito isso. Lugar de memória, lugar de fala, essas questões. Então, identificação de simbologias presentes nos movimentos artísticos não vai ser mesmo, não estava falando de monumento aí, não é material, é imaterial, é expressão de sentimentos construídos coletivamente. Então, tem que ver se responde a pergunta e está no enunciado, tá? No texto. Próxima e última pergunta, né? Questão. Vamos ler a pergunta. Os atos de nomeação dos logradouros
analisados de uma perspectiva histórica constituem os logradouros a rua, número e bairro, apartamento e complemento, né, os logradouros. De modo geral, os logradouros de Fortaleza, até meados do século XIX, eram conhecidos por designações surgidas da tradição ou de funções e edificações que eles caracterizavam. Assim, chamava-se Travessia de Municipalidade, atual Guilherme Rocha, por ladear o prédio da Intendência Municipal. São Bernardo, hoje Pedro Pereira. Por conta da, então, atual Guilherme Rocha, né? Mas antes chamava-se Travessia de Municipalidade, hoje é Guilherme Rocha, por ladear o prédio de Intendência São Bernardo, hoje chamado Pedro Pereira, então é muito nomeado por nome de pessoas, por conta de igreja homônima. Rua de Cajueiro, Alencar, na década de 1850, era popularmente designada por Praça Patrocínio, pois em seu lado norte se encontrava uma igreja homônima, né, com o mesmo nome, a Igreja do Patrocínio. Ali a igreja homônima era a igreja de São Bernardo, né? A outra chamava-se Municipalidade atual Guilherme Rocha. Então, esses logradouros são interessantes. Os atos de nomeação dos logradouros, analisados de uma perspectiva histórica, constituem a. Formas de promover os nomes das autoridades imperiais. Não. B. Modos oficiais e populares de produção de memória das cidades, né? Para as pessoas relembrarem essas questões. C. Recursos arquitetônicos funcionais à racionalização do espaço urbano. D. Maneiras de hierarquizar estratos sociais e dividir as populações urbanas. E. Mecanismos de imposição dos itinerários sociais e fluxos econômicos na sociedade. Letra B mesmo, né, que são os modos oficiais populares de produção da memória, produção de memória nas cidades. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre história, patrimônio, história, memória e patrimônio, tá? Muito obrigada e até a próxima.